Muito boa noite. Como certamente estará recordado, dedicámos a nossa última crónica à história do fiel amigo, o bacalhau. Hoje iremos concluir e começamos por esta fotografia de uma rua muito estreitinha do Porto, a Rua Manuel Martins Alho. Mas quem era este senhor? Viveu no século XIV, século bem conhecido pelas suas catástrofes, das quais a mais conhecida, a peste negra. Portugal, a exemplo do resto da Europa Central e Ocidental, associa a peste à fome. A necessidade de recursos alimentares vai fazer com que se procurem recursos alternativos. O Porto tinha já há bastante tempo estreitas relações comerciais com o norte da Europa, designadamente com a Inglaterra. Para lá se exportavam vinho, azeite, fruta, cera, mel, couro e mesmo madeiras. O rei Dom Afonso IV vai pedir a um comerciante portuense de seu nome Manuel Martins Alho para que em seu nome se vá negociar um tratado comercial com o rei inglês Eduardo III. Ora, deste primeiro encontro terá resultado apenas um salvo-conduto que garantiria a abertura dos portos britânicos a todos os mercadores e navios portugueses. Mas, a partir daqui, já estavam abertas as portas para os acordos futuros. A capacidade de argumentação de Manuel Martins Alho, o facto de ter sido esperto, astucioso, levaram a que se criasse a expressão fino como um alho, que conhece com certeza. Tudo isto conduziu ao Acordo de 1353, que é o primeiro tratado comercial luso-britânico. Entre outras coisas, aí se estabelecia a garantia de comércio livre para os mercadores nacionais em todas as cidades e vilas inglesas, o direito de pescas nas costas da Inglaterra e da Bretanha e ainda o negócio da importação de bacalhau, que era trocado com o envio de vinho verde. Esse primeiro acordo abriu as portas a um outro, algumas décadas depois, bem mais importante. Estou-me a referir ao Tratado de Windsor, que foi assinado por estas duas nações europeias em 1386, consolidando uma estreita aliança política, militar, comercial, e enfim, todo este nosso arrazoado conduz-nos, uma vez mais, como descobriu, à história do bacalhau e às navegações portuguesas a que nos referimos na última crónica. Nessa altura falámos da presença dos vikings na ilha da Terra Nova, bem próxima dos bancos de bacalhau. Mas esta região começa a despertar um vivo interesse, sobretudo no século XV. Atentemos no facto de que, em finais deste século, se vai intensificar o contacto com os europeus, que se deve sobretudo à corrida para encontrar um novo caminho marítimo para o Oriente, dando aso a várias expedições de ingleses, mas também de portugueses e de franceses. A primeira visita à ilha pode ser atribuída a Giovanni Caboto, navegador genovês ao serviço do rei Henrique VII de Inglaterra. A expedição parte de Bristol, na Inglaterra, em 1497, apesar de não existir um consenso sobre o exato local onde ele terá estado. É considerado como um dos primeiros europeus que chegaram ao continente norte-americano. Henrique VII de Inglaterra financiou Giovanni Caboto, ou John Cabot, e isso vai lhe permitir o estabelecimento do domínio inglês na costa norte da América do Norte. Claro que o rei de Portugal vai asseverar à coroa inglesa o nulo direito desta à colonização da área, isto de acordo com o que tinha sido estipulado no Tratado de Tordesilhas. Em resultado desse interesse, vão-se organizar várias viagens de exploração àquela região, tendo João Vaz Corte Real participado em algumas expedições de exploração do norte e noroeste do Atlântico Norte, incluindo a costa leste da América do Norte, sendo provável que os filhos o tivessem algumas vezes acompanhado. Ele tem o seu nome ligado ao descobrimento da Terra Nova por volta do ano 1472, que, para além dessa expedição, terá organizado ainda outras viagens
que o terão levado até à costa da América do Norte, explorando desde as margens do rio Hudson e do Saint Laurent, ou do São Lourenço, até à península do Labrador. Os Corte Real tornaram-se assim numa das mais distintas famílias de navegadores dos anos finais do século XV, recebendo honrosos empregos, entre os quais, por exemplo, a alqueitaria mor de Tavira. Quando, em 1474, em recompensa dos seus serviços, João Vaz Corte Real foi nomeado capitão donatário de Angra, a família, ou pelo menos uma parte dela, fixou-se na então Vila de Angra. E a partir de 1483 recebeu também o cargo de capitão donatário da ilha de São Jorge. Dois dos seus filhos, Miguel Corte Real e Gaspar Corte Real, serão, como disse, tal como o pai, grandes navegadores. A ilha da Terra Nova estava próximo dos bancos de bacalhau e não estranha, pois, que os vikings lá tivessem estado, como já dissemos. Daí não estranharmos também que ela exercesse uma profunda atração junto dos Corte Real estabelecidos nos Açores. E é assim que tanto Gaspar como o seu pai João e o seu irmão Miguel participaram em várias viagens de exploração ao noroeste do Atlântico promovidas pela coroa portuguesa. Essas viagens foram as primeiras expedições modernas europeias a alcançar a Terra Nova e possivelmente outras partes da costa leste do Canadá e da Nova Inglaterra. A carreira de Gaspar Corte Real como explorador autónomo ganhou ímpeto quando, a 12 de maio de 1500, o rei Dom Manuel I lhe doou a capitania de todas as terras e ilhas que descobrisse nas costas do Atlântico Norte. Nesse mesmo ano de 1500, fez a sua primeira viagem à Groenlândia, que julgava serem, pensava ele, as costas leste da Ásia, não tendo contudo conseguido desembarcar. Parte no ano seguinte, em 1501, numa segunda expedição ao continente americano e nunca mais voltou. O irmão Miguel Corte Real parte em 1502 à sua procura e também nunca mais foi visto. A zona onde terão chegado vai começar a ser designada como a Terra dos Cortes Reais. Ele terá explorado cerca de 600 milhas ao longo das costas da Península do Labrador e o seu desaparecimento em 1502, muito possivelmente por naufrágio, deu origem a várias pesquisas e teses que são bastante controversas, a mais conhecida das quais é do seu naufrágio nas costas da Nova Inglaterra, onde teria mantido contacto com as populações índias e gravado uma inscrição, uma conhecida epígrafe da Pedra de Dayton. Trata-se de um rochedo que se encontrava no rio Taunton, no estado de Massachusetts, e que hoje está num museu. Ela foi recolhida, essa pedra. Em 1918, um professor da Universidade de Brown, de seu nome Edmund Dalabar, declarou ter conseguido identificar uma inscrição onde constava a data de 1511, vários escudos com a Cruz de Cristo e o nome de Miguel Corte Real. Isto demonstraria que Miguel Corte Real teria mesmo chegado às costas da Nova Inglaterra, só que esta pedra, depois gravada, esteve 500 anos ao sabor dos ventos e das marés e, portanto, a erosão é tremenda, a pedra está mesmo muito maltratada. A sua interpretação permanece assim, ainda hoje, muito, muito duvidosa. Temos aqui que fazer igualmente referência a um outro navegador que se chama João Fernandes Lavrador. Lavrador, juntamente com Pedro de Barcelos, foram os primeiros a avistar a costa do Labrador na América do Norte em 1492. Há registros alfandegários de Bristol, da cidade inglesa de Bristol, para 1486, que mostram Fernando e Gonçalo como comerciantes portugueses naquele porto, e para 1493 mostram João Fernando. Em 1501, Henrique VII concedeu uma carta àquele sindicato anglo-português que incluía, como disse, João Fernandes, Francisco Fernandes e João Gonçalves.
É provável que João Fernandes, labrador, tenha negociado com Bristol a partir de 1486 e assim se tenha vinculado às viagens inglesas à América e às viagens portuguesas. O planisfério de King Amy, de 1503-1504, mostra a Groenlândia como terra de Labrador e a região da Terra Nova, Labrador, como terra de Corte Real, sugerindo que a Groenlândia havia sido descoberta pelo labrador João Fernandes antes de Gaspar Corte Real em 1500. Vejamos agora a carta de Diego Ribeiro, uma carta feita em Sevilha, 1529, e o mapa de Weimar, de 1530, que tem uma legenda perto da Groenlândia e que diz: esta terra foi descoberta pelos ingleses da cidade de Bristol, mas nela não há nada de valor. E como quem primeiro notificou foi um labrador dos Açores, deram-lhe o nome. Os mapas italianos de Maiolo, de 1504, de Pedro Reinel, igualmente de 1504, e de Juan de la Cosa, de 1500, contêm legendas semelhantes. E aqui vou terminar com este desfile um pouco indigesto de nomes, datas, documentos, que apenas servem para que tomemos consciência da importância histórica das viagens que os marinheiros portugueses fizeram navegando para o Ocidente. E o que é que eles procuravam? Águas em que havia bacalhau, uma hipotética passagem para a Índia por este lado e terras que estavam sempre geladas, que nada davam. Daí a hipótese da própria origem do nome Canadá. Cá não dá, isto é, aqui nada se dá. Concluindo, nem a passagem para o Oriente se conseguiu por aqui, nem a colonização do território se fez. Em resumo, ficou tudo em águas de bacalhau, como se diz em bom português. Estivemos, pois, a falar de uma verdadeira epopeia portuguesa nesta costa leste da América do Norte, bem antes da viagem do francês Jacques Cartier, em 1534, quando se inicia a formação do que seria a chamada Nova França. Infelizmente, estas viagens de navegadores e de pescadores do bacalhau que antecedem a viagem de Jacques Cartier e a que hoje nós aqui fizemos referência são completamente ignoradas pela historiografia canadiana, pela historiografia quebequense, bem como nos compêndios de história do ensino secundário daqui. Em Portugal, também não se dedica normalmente mais do que um simples parágrafo a este capítulo. Bom, mas isso é outra história. Hoje por aqui ficamos. Então, até ao próximo Palavra Puxa Palavra.